Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Penal na Prática. Meu nome é Fábio Andaloca, sou advogado criminalista, especialista em Direito Penal e Processo Penal e o meu objetivo é tornar você um especialista na área criminal, beleza? E nesse curso Penal na Prática, eu trago de uma forma concisa, eu trago de uma forma objetiva e muito eficiente as temáticas mais cobradas nos concursos públicos aí, na prova da ordem, de uma forma bem didática para você. E trago toda a minha experiência e o melhor conhecimento para você que pretende advogar ou já está advogando dentro da área penal. Tudo para o seu desenvolvimento, tudo para tornar você um especialista na matéria criminal. Beleza? Fica com esse vídeo agora, muito importante e bons estudos. Opa, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula sobre teoria da pena, parte geral e dentro dos nossos estudos. Na primeira aula você viu qual é o conceito da pena, né? A teoria adotada pelo sistema penal brasileiro é a teoria mista, né? Ou seja, a pena é vista como prevenção e retribuição ao sujeito que porventura cometeu o delito. E agora nós vamos adentrar nas espécies da pena. Bem, há duas espécies da pena no Código Penal. Primeira, a pena privativa de liberdade. Marque isso no seu caderno. Pena privativa de liberdade. E a outra espécie, pena restritiva de direito. Essa segunda ficará para a nossa próxima aula. Vamos nos ater aqui na primeira espécie, que é a pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade subdivide-se em pena de reclusão e pena de detenção, previsto lá no artigo 33, parágrafo 1º e 2º do Código Penal. Vamos à leitura na tela. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 1º. Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola e industrial ou estabelecimento similar. C. Regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. A linha A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. A linha B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá desde o início cumpri-la em regime semiaberto. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Volta aqui para mim, olha só. No artigo 33, parágrafo 1º e 2º, conforme nós lemos, eu vou trabalhar com vocês as diferenças da reclusão e detenção. Vamos lá. Reclusão, ela é o quê? Para delitos mais graves. A detenção é combinado aí a delitos menos graves. Então coloque isso no seu caderno. A pena de reclusão, ela pode ser inicialmente aplicada ao sujeito no regime fechado, semiaberto e aberto. Logo na detenção, nos crimes previstos com a pena de detenção, só pode ser aplicado a pena em regime semiaberto e aberto, regime inicial do cumprimento da pena. Lá na sentença, o juiz sentenciante ele vai estabelecer o regime de cumprimento. E aí, ao analisar o crime, se tiver pena prevista de reclusão, fechado, semiaberto ou aberto. Se tiver crime com pena de detenção, o juiz só pode fixar a pena, o início do cumprimento da pena, no semiaberto ou aberto. Outra diferença da reclusão é a perda do poder familiar. Ou seja, em crimes cometidos de ascendentes contra descendentes,
prevê a lei a perda do poder familiar. Logo, nos crimes previstos com pena de detenção, não há a perda do pátrio poder. Não há a perda desse pátrio poder. No que tange à reclusão, logo na interceptação telefônica, só é admitido em crimes de reclusão. Penas previstas com detenção não se admite a interceptação telefônica. Beleza? Outra diferença aqui, em relação às medidas de segurança, só cabe a internação do inimputável ou semi-imputável quando o crime prevê pena de reclusão. Logo, nos crimes previstos com detenção, só pode o tratamento ambulatorial. Marque isso, muito importante para os seus estudos. E quando há concurso de crimes, executa-se primeiramente o crime, a pena de reclusão. Ou seja, quando o sujeito ele comete um crime onde é previsto reclusão e é previsto a pena de detenção, então vai ter um concurso de crime. Qual ele começa a cumprir primeiro? O da reclusão. Beleza? Muito importante isso para você. Fabiano, vamos prosperar em relação aos regimes prisionais. O sistema penal brasileiro adota 3: regime fechado, ou seja, com pena acima de 8 anos. Aí tanto faz se o agente ele é reincidente ou não. O juiz aplicou uma pena acima de 8 anos, olha, tanto faz se ele é reincidente ou não, vai ficar preso. Por quê? Início é fechado. Regime prisional, início fechado com penas acima de 8 anos. Semiaberto, crimes entre acima de 4 e menor do que 8, desde que não sejam reincidentes. Então o sujeito ele poderá iniciar o regime no semiaberto, desde que a pena aplicada pelo juiz seja superior a 4, mas que seja inferior a 8. E o agente não pode ser reincidente. Meu amigo, o juiz decretou uma pena de 7 anos, acima de 4, menos do que 8. Só que o cidadão é reincidente, meu amigo, ele vai pro fechado, tá? Ele não pode ser reincidente. E, por fim, o terceiro regime, que é o regime aberto. Penas que não pode ser acima de 4 anos, ou seja, tem que ser menor de 4 anos ou igual. Tá? Nesse caso, quando o juiz aplicar a pena ao cidadão, ao sujeito, que a pena seja igual ou inferior a 4 anos, desde que não seja reincidente, o agente poderá desde o início já cumprir em regime aberto. Beleza? Uma pergunta aqui. Fabiano, o juiz pode fixar regime mais gravoso do que previsto em lei? Ora, uma vez que o agente receba uma pena, vamos supor, de 6 anos, e ele não é reincidente, ou seja, ele tem todos os requisitos para o semiaberto, mas o juiz pode fixar regime mais gravoso? Não. Ante as circunstâncias, eu vou aplicar o fechado. Pode isso? Vamos agora para a súmula 719 do STF. Na tela, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Ou seja, desde que o juiz, ao fazer uma análise das circunstâncias lá previstas no 59 do Código Penal, em relação ao caso concreto, o juiz ele pode sim aplicar uma pena, um regime diferenciado, ou seja, um regime que mesmo o agente ele esteja
preenchendo todos os requisitos para receber ou aberto ou semiaberto, ele pode sim decretar um regime mais gravoso, desde que ele faça a sua fundamentação, né? E essa fundamentação, lógico, tem a coerência. Então, o juiz ele pode, nos termos do 719 dessa súmula do STF, ele pode sim aplicar, fixar um regime ainda mais gravoso. Então, a depender das circunstâncias do caso, que é analisado lá no 59 do Código Penal. Beleza? E ao contrário, Fabiano, o juiz pode fixar regime menos gravoso? Menos gravoso? Um exemplo, o sujeito, o cidadão, ele pega uma pena de 3 anos de reclusão. 3 anos, a pena é o quê? No aberto. Só que esse cidadão ele é reincidente. Olha só a situação, ele é reincidente. Ele faz jus ao aberto? Não faz jus, porque o regime aberto é necessário que a pena seja igual ou inferior a 4 anos. Nesse caso, e que tenha também, ele seja primário, ou seja, não pode ser reincidente. Só que nesse caso ele é reincidente, nosso exemplo. Ele sendo reincidente não pode, tem que ser no fechado. Só que, respondendo a essa pergunta, o juiz pode fixar regime menos gravoso a esse cidadão? Súmula 269 do STJ. Na tela. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Volta aqui para mim. Na mesma forma que ele pode aplicar, fixar o regime mais gravoso, analisando lá o artigo, as circunstâncias, né, favoráveis lá ou desfavoráveis do 59 do Código Penal, ele pode também aplicar aqui, ele pode fixar um regime menos gravoso, mais benéfico, como na súmula 269. O cidadão, desde que preenchido os requisitos favoráveis, né, ou seja, o juiz tem que analisar as circunstâncias que ocorreu o fato delituoso e perceber que se o agente faz jus a esse benefício, né, se o crime ali em tela não tiver nenhuma circunstância desfavorável, ou seja, mesmo ele reincidente, pegando uma pena que seja inferior ou igual a 4 anos, ele pode sim decretar, pode fixar o regime menos gravoso. Em tese seria o quê? Para o fechado, só que ele pode sim decretar o semi-aberto nesses casos aqui, onde a pena não seja superior a 4 anos. Beleza? Então, essas são as considerações que eu tenho para fazer para vocês aqui sobre as espécies da pena. Beleza? Nosso primeiro estudo, ou espécie da pena privativa de liberdade. Tranquilo? Vamos colocar todo esse penal na prática? Vamos lá. Banca CESP, prova para o cargo de analista judiciário. Julgue os itens a seguir relativos aos estabelecimentos penais e à execução da pena privativa de liberdade. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, enquanto a de detenção, regime semiaberto ou aberto. Certo ou errado? E a resposta, pelo que nós estudamos aqui, olha só, pena de reclusão pode ser no fechado, aberto, semiaberto ou aberto, e a detenção somente no semiaberto e no aberto. Somente com esse nosso estudo você teria acertado essa questão. Então, por óbvio, a resposta é certo. Então, espero ter ajudado e até a nossa próxima aula, onde eu trago mais conceitos aí sobre a teoria da pena, na modalidade aí na espécie da pena restritiva de direito. Beleza? Espero ter ajudado, até a próxima. E aí, gostou da nossa aula? Se for útil para você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, via WhatsApp, via Facebook. E claro, se você querer receber mais vídeos como esse, aulas que eu não posto no nosso canal, isso são aulas exclusivas, inéditas,
é só para quem fazer parte da nossa lista VIP, além de ser gratuita, recebe vídeos exclusivos, aulas exclusivas, como essa que você acabou de assistir, que no canal não vai ter. Então é só para quem é VIP, é gratuito, você vai gastar apenas uns 30 segundinhos aí para fazer a sua inscrição. Beleza? Muito obrigado, espero ter ajudado. Salve Deus e até a próxima.